Olá pessoal, muito bem-vindos de volta ao nosso canal e ao nosso desafio das súmulas. Nesse vídeo a gente vai estudar aqui juntos a tão famosa, a tão esperada, a tão temida súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz respeito ao tema da garantia provisória de emprego ou estabilidade provisória da empregada gestante. Vamos lá, está aqui na tela já, a súmula se divide em três incisos. O inciso primeiro fala assim: o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Primeiro passo aqui, eu vou até passar o slide, né, porque a gente tem essa previsão da estabilidade provisória, da garantia provisória de emprego da gestante. Essa previsão ela vem aqui no ADCT, né, da nossa Constituição, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 10, inciso 2, letra B. E esse artigo ele fala o seguinte: fica vedada a dispensa, eu vou até marcar aqui essa palavra, vocês vão entender já na sequência o porquê, mas fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E aí se discutiu aqui, né, nos primórdios, e até bem recentemente, né, se discutiu ainda isso, o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu isso não tem tanto tempo, a gente vai ver aqui a tese de repercussão geral do Supremo sobre esse tema, mas se discutiu sobre essa expressão aqui, essa confirmação da gravidez, né? Será que haveria necessidade de comunicação ao empregador? Então, será que para a empregada gestante ter a estabilidade, ter a garantia de emprego, será que haveria necessidade de uma comunicação ao empregador? E aí o empregador, diante disso, ele simplesmente ele não poderia mais dispensar sem justa causa essa empregada? E aí se discutiu muito e, afinal, a jurisprudência entendeu que não há necessidade dessa comunicação, né? Não há necessidade dessa cientificação. Ou seja, mesmo que o empregador comprovadamente não saiba que a empregada estava gestante, estava grávida quando foi dispensada, mesmo que o empregador não saiba isso, a estabilidade, a garantia provisória de emprego vai ser devida. E a ótica da jurisprudência aqui é uma ótica de proteção do nascituro, de proteção, portanto, daquele ser humano que vai nascer, né, e que depende, então, de uma estabilidade, uma proteção legal, né, e o empregador, claro, ele deve contribuir para isso. É o ônus, né, social da empresa, é a função social da empresa aqui sendo implementada, por exemplo, através dessa norma. Né? É claro que a empresa, nesse tipo de caso, é claro que a empresa ela vai encaminhar essa empregada gestante para receber o salário maternidade. Né? A gente sabe que durante grande parte desse período aqui da estabilidade, né, então se a empresa agir corretamente, durante 120 dias, que é o período aqui do salário maternidade, quem vai pagar o salário maternidade é o INSS, não vai ser o empregador. Né? Então o empregador acaba tendo um ônus realmente pequeno. Né? O ônus do empregador, se a gente pensar que fizer uma conta aproximada, se a estabilidade é de 5 meses e se o INSS paga 120 dias, que equivale a 4 meses, na verdade o empregador está pagando essa conta um mês só, né? Então a gente vê que não é algo tão gravoso assim como às vezes se pinta, né? Mas, volto a dizer, faz parte aqui da função social da empresa e da proteção ao mercado de trabalho da mulher, que é algo que vem na própria Constituição, está no artigo 7º, é um mandamento constitucional, né? Que é especificado, claro, aqui no ADCT, tá? Mas então, em suma, é isso, né? O inciso primeiro da súmula 244, ele vem, inclusive, a gente vai passar aqui na sequência, no mesmo sentido que o Supremo veio a decidir em sede de repercussão geral, tá? Então, portanto, hoje em dia a gente tem o inciso primeiro aqui não só por força da súmula do TST, mas também o próprio Supremo Tribunal Federal, entendimento vinculante em repercussão geral, nesse sentido de que o empregador não precisa ter conhecimento. E vou até além, né? Não basta que, não é suficiente a gente dizer que só o empregador não precisa ter conhecimento. Até a própria empregada, às vezes. Né? Às vezes a própria empregada, atenção nisso, né? A própria empregada não tem conhecimento de que está grávida, não sabe que está grávida, e mesmo assim, né, quando ela é dispensada, é claro, e mesmo assim ela continua tendo direito à garantia provisória de emprego. Tá? Então pouco importa o conhecimento pelo empregador e pela própria empregada. Né? O que importa é o fato objetivo da gravidez. Se a empregada está grávida, quando dá dispensa sem justa causa, quando dá extinção do contrato, se ela está grávida naquele momento, ela vai fazer jus a essa estabilidade. Beleza? Então, inciso primeiro é isso. Inciso segundo também é tranquilo, né? Inciso segundo ele fala o seguinte: a garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração
se esta reintegração se der durante o período da estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. Isso aqui quer dizer o seguinte, né? O direito primário aqui dessa empregada é o direito ao trabalho. Portanto, é o direito de ser reintegrada ao trabalho, certo? O que acontece é que, eventualmente, pode ser que quando essa ação vier a ser ajuizada, né, desde que respeitado o prazo prescricional, ou quando a ação vier a ser julgada, né, caso a ação venha a ser ajuizada rápida, mas o julgamento demore, por exemplo, né, o fato é, quando do julgamento, né, o juiz ele vai ter que perceber o seguinte, ainda está em vigor o período da estabilidade, quer dizer, 5 meses após, né, 5 meses após o parto. Se a sentença for proferida, né, até esse momento aqui, né, até 5 meses após o parto, quer dizer, antes do parto, pode ser, a empregada está grávida, e a empregada está grávida, é dispensada sem justa causa, ajuiza a reclamação trabalhista e a sentença vem muito rápido, antes do parto até. É possível? Sim, é possível, claro que é possível, né? E também é possível logo após o parto também, enfim. Mas o fato é, até 5 meses após o parto, ela vai ter direito, a possibilidade de ser reintegrada. Tá? Agora, se a sentença vier depois disso, depois de exaurido o período da estabilidade, o período de 5 meses, nesse caso não vai ser viável mais a reintegração e essa empregada vai fazer jus a receber então uma indenização substitutiva. E essa indenização substitutiva corresponde ao salário e demais vantagens, tá? Vou colocar aqui, tá um pouco apertado, mas vocês vão conseguir ler. Né? Salário e vantagens. Né? Quando se fala vantagens aqui, por exemplo, o valor equivalente ao 13º salário, o valor equivalente ao fundo de garantia, as férias com 1/3, e assim vai, tá? Tudo aquilo que aquela empregada receberia, então, né, durante o período da estabilidade, quer dizer, até 5 meses após o parto, salário e demais vantagens, parcelas trabalhistas, tudo isso ela vai receber a título de indenização. É uma indenização, portanto, uma parcela sem natureza salarial, sem natureza remuneratória, que não vai sofrer, inclusive, a incidência de imposto de renda, por exemplo. Não incide imposto de renda porque é uma indenização, tá? Se for o caso. E mais um detalhezinho importante aqui, não está na súmula aqui, mas é importante a gente falar sobre isso, é que é possível, né, ainda que a empregada peça aqui, por exemplo, digamos que a empregada peça a reintegração, né, ela ajuiza a reclamação trabalhista durante a vigência da garantia de emprego, dentro dos 5 meses, por exemplo, né, mas o juiz vai julgar isso depois, por exemplo, né, quando o juiz vai julgar já se exauriu esse período, né, só que não há o pedido da indenização, só há o pedido da reintegração. Né? Ela não pediu indenização substitutiva, ela só pede, né, a reintegração. Será que o juiz pode deferir a indenização nesse caso? Sim, não só pode como deve. Né? Não só pode como deve, porque aqui seria uma possibilidade que vem, inclusive, lá no artigo 496 da CLT. Né? Se interpreta a partir desse dispositivo que haveria a possibilidade de um julgamento pelo juiz, sem que se fale aqui de uma decisão extra petita, né, ou ultra petita, quer dizer, fora do pedido, além do pedido. Isso não existe aqui, né, porque o direito material, realmente, a causa de pedir é uma só, que é a estabilidade, né, e essa estabilidade ela pode se resolver numa reintegração ou numa indenização, tá? Mas a causa de pedir remota, ela é a mesma, que é justamente a situação da estabilidade. Maravilha? Beleza, com isso a gente fecha aqui o inciso 2º. E o inciso 3º, que foi modificado em 2012, que talvez seja o mais problemático aqui. Porque o inciso 3º, ele tinha, antes dessa modificação em 2012, ele tinha uma outra redação aqui na súmula do TST. Né? O inciso 3º, ele fala da situação do contrato por tempo determinado. E ele fala assim, a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, prevista no artigo 10(2)b do ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Né? Isso aqui a gente teve uma alteração, então, do entendimento do TST lá em 2012, porque antes o TST falava o seguinte, olha, contrato com tempo determinado, contrato a prazo determinado, né, se houver a expiração do prazo, né, se o prazo expira, vou colocar assim, né, se o prazo expira, o que acontece aqui não é uma dispensa, não seria uma dispensa, seria apenas a extinção, né, seria apenas a extinção do contrato pelo decurso do prazo. Tá?
extinção do contrato pelo decurso do prazo. Então o TST, inicialmente, na sua jurisprudência mais tradicional, mais antiga, ele fazia essa diferenciação. Ele falava, olha só, o ADCT da Constituição, ele fala, por isso que eu marquei aqui a palavra dispensa, lembra? Ele fala, fica vedada a dispensa. Né? Dispensa é justamente a situação, então, em que o empregador, falando aqui no português coloquial, o empregador manda embora o empregado. Né? Ele dispensa, ele faz uma resilição contratual, ele encerra aquele contrato sem motivação. Né? E aí o TST inicialmente interpretava, isso é diferente da extinção do contrato a prazo. Se eu tenho um contrato a prazo, né, e esse contrato a prazo prevê, por exemplo, que o contrato vai ser extinto, né, digamos lá no dia 20 de setembro, que é o dia do meu aniversário, esse dia tão maravilhoso, tão bonito que eu gosto tanto. E aí, digamos, né, inclusive está chegando aqui, né, tô gravando esse vídeo aqui, estamos chegando perto já do 20 de setembro aí, para você relembrar do meu aniversário, né? Então, 20 de setembro de 2023, digamos aqui, né, já tinha uma data, digamos que esse contrato foi celebrado lá em, sei lá, em março de 2023 e já com uma data pré-fixada, dizendo ele vai se extinguir no dia tal, né? É possível, claro, é possível que haja um contrato com prazo determinado, né, com os limites que tem na CLT, de prazo, limite máximo de 2 anos. Né? Outra situação que é muito comum, contrato de experiência, né, que é a situação mais comum, inclusive, que os ministros analisaram aqui nos precedentes que deram origem a essa súmula. Né? A súmula, no inciso 3º aqui, basicamente os precedentes que deram origem, eles vieram de casos de contrato de experiência. Tá? E essa informação é importante, eu vou explicar logo porque na sequência, porque o TST tem um entendimento diferente com relação ao contrato temporário, tá? E essa informação vai ser importante. Mas o fato aqui é, contrato por tempo determinado, a gente não tem uma dispensa. E aí o TST classicamente entendia que não se aplicaria a garantia provisória de emprego. Mas desde 2012 o TST mudou sua jurisprudência e passou a dizer o seguinte, não, no contrato por prazo determinado, né, por mais que não haja uma dispensa, né, o que vai acontecer, e aí daí vem essa importância aqui de saber que os precedentes que deram origem à súmula, eles se originaram principalmente aqui de contrato de experiência, de casos que envolviam contrato de experiência, é o seguinte, o TST pensou, olha, contrato de experiência é um contrato em que essa empregada, no caso gestante, né, que venha a se tornar gestante, por exemplo, essa empregada ela tem uma expectativa de continuidade. Tá? Então é o seguinte, por mais que o contrato de experiência seja um contrato a prazo, né, porque ele é um contrato a prazo, ele vai ter o prazo máximo de 90 dias, beleza, a gente sabe disso, mas o fato é, por mais que ele seja um contrato a prazo, existe uma expectativa dessa empregada de, se as coisas fluírem normalmente, dela ser efetivada, dela continuar naquele emprego, né, de ficar de forma definitiva. Né? Olha aqui o princípio da continuidade da relação de trabalho, né, da continuidade da relação de emprego, que também é mencionado, por exemplo, na súmula 212 do TST, que a gente já estudou aqui em outro vídeo. Né? Então, diante dessa expectativa, o TST ele criou esse entendimento, e é claro que a súmula ela não fala no contrato de experiência apenas, ela fala no contrato com prazo determinado em geral, tá? Mas volto a dizer, baseada essencialmente em precedentes aqui que diziam respeito a contratos de experiência. Mas aí se construiu o entendimento mais, digamos, protetivo, o entendimento então de que em qualquer contrato por tempo determinado, muito embora não se tenha uma dispensa, né, aqui a lógica seria a mesma, seria essa lógica de garantir o emprego, né, dessa empregada e garantir principalmente a vida do nascituro também. E aí o TST, portanto, ele veio com essa ótica, mudando o seu entendimento. Tá? Uma dúvida que às vezes acontece aqui é a seguinte, tá bom, né? Então nesse caso, contrato com prazo determinado, né? E aí digamos que essa empregada ela engravide no curso do contrato. E aí, a partir do entendimento da súmula 244, inciso 3º, essa empregada vai ter direito à garantia provisória de emprego por 5 meses após o parto. Será que esse contrato, que era um contrato por prazo determinado, será que esse contrato vai se transmudar, vai se transmutar, se transformar num contrato por prazo indeterminado? Será que automaticamente ele se transforma? Esse é um tema um pouco polêmico, tá? Mas em geral se entende que não. Se entende que não vai haver essa transmudação do contrato. Na verdade, o contrato ele vai permanecer com seus efeitos até que se exaura aqui o período da estabilidade, tá? Os 5 meses após o parto, a menos que empregador, né, o patrão e a empregada, a trabalhadora gestante, a menos que os dois, com um acordo, resolvam
manter esse contrato após. Eles poderiam, claro, manter esse contrato após a estabilidade, transformando aí sim num contrato por prazo indeterminado, tá? Mas salvo se houvesse ajuste, não. Se não houvesse ajuste, o que a gente vai ter é que o contrato ele vai continuar sendo com prazo determinado, mas vai ter sido prorrogado, né, excepcionalmente por uma causa legal, aqui uma causa constitucional até, né, que é a estabilidade, a garantia provisória de emprego da gestante. Mas é um tema interessante, um tema até que se discute doutrinariamente com relação a essa transmudação do tipo de contrato, tá? Bom, e aqui o seguinte, para a gente fechar aqui esse estudo, eu trouxe mais algumas informações importantes. Primeira informação importante aqui, para complementar a súmula, é a redação do artigo 391A da CLT, tá? Por quê? Porque esse dispositivo ele traz expressamente, era um entendimento que já podia se extrair da jurisprudência do TST e da própria legislação, mas é um entendimento que era um pouco duvidoso, talvez, e fica bem claro na lei o seguinte: fica claro que se a gravidez, se a confirmação da gravidez, né, acontecer, ainda que aconteça durante o aviso prévio, e aí pode ser aviso prévio trabalhado ou até indenizado, nesse caso também vai existir a garantia de emprego. Tá? Então perceba o seguinte, né, digamos lá, mais uma vez, dia 20 de setembro de 2023, né, essa empregada recebe o aviso prévio. Né, e aí pode ser trabalhado ou pode ser indenizado. Para facilitar, digamos que esse aviso prévio ele fosse projetar os seus efeitos até 20 de outubro, por 30 dias, tá, de 2023. Tá? Só que nesse meio tempo aqui, né, entre uma coisa e outra, entre o aviso prévio e a data de extinção real do contrato, que vai ser a projeção do aviso prévio, essa empregada engravida. Ela engravidou aqui nesse meio do caminho. Né? Se ela engravidou no meio do caminho, ela vai fazer jus, sim, à garantia provisória de emprego. Tá? Então, essa extinção do contrato, ela fica sem efeito. Tá? Ela fica sem efeito e, na verdade, essa empregada ela vai fazer jus, sim, ela tem direito de permanecer no emprego até 5 meses após o parto. Tá? Então, cuidado com isso. E alguém pode pensar, mas seria uma má-fé, né? Mas é muito difícil pensar em má-fé, até porque é muito difícil pensar que a pessoa conseguiria engravidar de propósito, assim, entre uma data e outra, num prazo tão curto. Né? A gente sabe que o processo de engravidar não é tão simples assim, né? No mais das vezes, é claro, e certamente aqui, e mais uma vez aqui, prevalece também a ideia de proteção ao nascituro. Tá? Proteção ao nascituro, e aí, portanto, mesmo que a gravidez ela aconteça no curso do aviso prévio, indenizado ainda, ou trabalhado, tanto faz, essa empregada faz jus à garantia provisória de emprego. Beleza? Um segundo ponto importante complementar aqui é a súmula. Né? Eu trouxe a situação do aborto, né? Daquela situação do aborto espontâneo, que às vezes acontece em que a mulher engravidou, está grávida, só que ela perde, né? Ela perde o filho em certo momento, né? Por um aborto espontâneo, um aborto não criminoso. E aí o que acontece aqui é o seguinte, vocês vão encontrar até às vezes critérios diferentes, tá? Até existe uma certa discussão. Mas em geral o critério que se usa é o seguinte, até a 20ª semana de gestação, né? Então até a 20ª semana de gestação a gente vai ter a figura do aborto. Né? E aí se for um aborto espontâneo, um aborto não criminoso, claro, nesse caso essa empregada vai fazer jus a uma licença, né? Que é um afastamento, é uma hipótese de interrupção do contrato por 2 semanas. É o que vem no texto da CLT, tá? E aí, nesse caso, então, você não aplicaria a garantia de emprego da gestante. Essa estabilidade de 5 meses, ela não vai acontecer, né, se for um aborto até a 20ª semana, tá certo? Agora, se acontecer uma situação até de aborto espontâneo, mas após a 20ª semana, 22ª, 23ª semana, 25ª semana, assim vai, né? O entendimento que vem se aplicando, até por força dessa norma, que é uma norma administrativa do INSS, tá? Mas que acaba gerando alguns efeitos aqui e as pessoas se baseiam também nessa norma para poder resolver essa questão. Entendimento é que se for após a 20ª semana, né, mesmo que o feto seja natimorto, ou seja, ele já nasce infelizmente falecido, né, ele não consegue nascer com vida, né, ainda assim a gente vai ter a garantia provisória de 5 meses, porque aí não seria mais a figura do aborto, mas seria um parto. Né, seria um parto. E aí, claro que você tem explicações biológicas, explicações de várias índoles aí, psicológicas com relação a esse fato. Né? O próprio Conselho Federal de Medicina tem resoluções com relação a esse tema, né? E aí se recomenda que após a 20ª semana
o médico ele conceda um atestado de óbito, né? Então, se for um aborto após a 20ª semana, a gente vai ter inclusive um atestado de óbito, ainda que seja um natimorto, né? Então, isso prova que a gente vai estar diante ali de uma situação de um parto. E aí, ainda que seja natimorto, essa empregada ela vai fazer jus à garantia provisória de emprego de 5 meses após esse parto, né? Até porque a gente imagina o trauma que deve ser isso, e o sofrimento que deve ser uma situação como essa, tá? E aí, portanto, esse que vai ser o raciocínio. Se for antes da 20ª semana, não. Aí, nesse caso, se considera um aborto mesmo, não vai ser um nascimento, né? E aí, portanto, vai se aplicar apenas as 2 semanas de interrupção do contrato. Não vai ser o caso aqui da garantia provisória de emprego, tá? Isso aqui é uma instrução normativa, instrução normativa 77 de 2015 do INSS. Tá aqui o artigo 343, parágrafo 5º, e ele menciona, né, parto antecipado ou não, ainda que seja parto de natimorto, né? Parto de natimorto comprovado mediante certidão de óbito, né? E aqui a partir da 20ª semana, como eu mencionei, nesse caso a empregada vai ter direito ao salário maternidade de 120 dias, como eu falei, e quem paga é o INSS, tá? Ainda que seja um natimorto, tá? Então cuidado com esse detalhe que é bastante importante. Outro detalhe importante é o seguinte, pedido de demissão, tá? Por mais que haja certa discussão, o TST ele vem firmando o entendimento de que a empregada gestante, né, é claro que ela pode pedir demissão, né? Não tem nenhum empecilho, né, nenhum impedimento a que essa empregada peça demissão. Ninguém é obrigado a continuar trabalhando, né? Então, o que não pode acontecer é o empregador dispensar, né, dispensar sem justa causa. Se for uma dispensa com justa causa, por uma falta grave, é possível que se aplique, e também o pedido de demissão, é possível. Tá? E no pedido de demissão, em geral, vem se entendendo que há necessidade de uma assistência, tá? De uma assistência do sindicato da categoria no ato da homologação, né? No ato em que se forem pagas, no ato em que essa empregada for pedir demissão e for assinar o recibo lá de quitação, né? O seu TRCT. Então, pedido de demissão da empregada gestante, por ela ter essa estabilidade, por essa preocupação com uma maior garantia do ato, né, da lisura, da transparência desse ato, tem se exigido a assistência do sindicato, isso com base no artigo 500 da CLT, né, que prevê esse tipo de procedimento. Tá ok? Beleza, tá? E aqui estamos chegando no final já. Trouxe aqui mais um julgado TST também, um julgado TST, na verdade, né, o primeiro que eu coloco aqui, que é 2017, mas é o entendimento atual do TST, não mudou, tá? A situação aqui é o seguinte, se a empresa encerrar as atividades, isso não afeta, não afasta a garantia de emprego da gestante, tá? Então, a empresa fechou o estabelecimento, fechou a empresa, fechou as portas, faliu ou não faliu, tanto faz, né? Mas se fechou, a empregada gestante continua tendo a estabilidade, né? A estabilidade gestante é uma estabilidade, uma proteção objetiva, uma proteção, volto a dizer, ao nascituro. Essa que é a preocupação maior aqui do legislador. Tá? E aí, por isso, ainda que a empresa feche, ainda que o estabelecimento feche as portas, ainda assim, essa empregada vai fazer jus a receber essa estabilidade. E agora, para fechar rapidamente aqui está a tese de repercussão geral que eu mencionei, é o tema 497, né? E confirma, portanto, a súmula 244, inciso 1º, e ela fala, a estabilidade, né, da gestante somente exige anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa, né? Ou seja, não há necessidade de comunicação ao empregador, não há necessidade sequer de ciência da própria empregada, como eu falei aqui, tá? Então essa tese de repercussão geral, vinculante, obrigatória, portanto, essa tese ela confirma o que a gente falou, tá? E aí uma situação que fica talvez um pouco estranha, né, na justiça do TST, é justamente porque o TST, em sede de incidente de assunção de competência, né, é o segundo tema, né, na verdade o TST só jogou 2 EA6 e esse aqui é um deles. O TST firmou uma tese diferente no que tange ao contrato temporário. O TST fixou a seguinte tese: é inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado pela Lei 6.019 de 74, a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante prevista no ADCT. Ou seja, contrato de trabalho temporário, né, que é aquele da Lei 6.019 de 74 e que é diferente, claro, do contrato a prazo determinado da CLT. Tá? São duas situações diferentes que não se confundem.
E a tese do TST, ela acabou sendo diferente. Por quê? Porque no contrato por prazo determinado, então, de acordo com a súmula 244, incide, vai se aplicar a estabilidade da gestante. Ao passo que no contrato temporário da CRM19 não vai se aplicar, né? Então não vai se aplicar, não se aplica a estabilidade da gestante, né? Fica um pouco talvez contraditório, a gente pode pensar assim, pode colocar assim. Por quê? Porque nos dois casos a gente está diante de contratos, tanto no contrato com prazo determinado da CLT quanto no contrato temporário. Nos dois casos a gente está diante de situações de contratos que tem um prazo, que tem uma delimitação temporal, já tem uma data certa, né? Em geral vai ser isso que acontece aqui no contrato a prazo da CLT também, até pode ser o contrato de safra, pode ser um pouco diferente, mas em geral é isso que acontece. E o fato é, nos dois casos eu tenho uma data fixada, então, para a extinção do contrato. Por que num caso vai ter estabilidade gestante e no outro caso não vai ter estabilidade gestante, tá? E aí, a justificativa que o TST deu aqui é a seguinte. Olha só, no contrato por prazo determinado da CLT, em geral, a figura é a figura do contrato de experiência. É um argumento falho? Sim, é um argumento falho que o TST deu, a meu ver. Por quê? Porque a gente sabe que existem outros tipos de contrato a prazo que não são contratos de experiência, com uma data certa, contrato de safra e assim vai, né? Então é um argumento falho. Mas é um argumento que o TST usou e falou o seguinte: no contrato de experiência, a gestante tem essa expectativa legítima de ser efetivada, de permanecer no emprego, ainda que seja um contrato com prazo, né? E aí por isso faria sentido que se aplicasse aqui, portanto, a estabilidade provisória, a garantia provisória de emprego, né? Ao passo que no contrato temporário não seria possível, por quê? Porque o contrato já tem realmente uma data certa e não há sequer a possibilidade de prorrogação desse contrato temporário, né? Ele não poderia ser prorrogado. E também tem um detalhe que é importante, que é o seguinte: o contrato temporário da Lei 6.019 é um contrato que envolve uma hipótese de fornecimento de mão de obra, né, que é diferente de terceirização. Depois eu posso fazer um vídeo aqui exclusivo sobre isso aqui no canal, mais para frente. Mas aqui o que acontece? Eu tenho aqui no contrato temporário, eu tenho três figuras. Eu tenho a figura do trabalhador, eu tenho a figura da empresa de trabalho temporário, que é a empresa que fornece mão de obra para o tomador, né, para o tomador de serviços. Ou seja, um tomador de serviço, uma empresa qualquer, de qualquer ramo, diante de uma necessidade excepcional, né, um acréscimo excepcional de serviços, né, um afastamento de uma mão de obra que ela tenha, por exemplo, um trabalhador que entra numa licença médica e tem que ser substituído, uma situação pontual, né, de acréscimo de serviço ou de substituição provisória de pessoal permanente. Esse tomador de serviços, ele vai lá e firma um contrato empresarial, perceba, um contrato com uma outra pessoa jurídica, uma outra empresa, que é a empresa de trabalho temporário. E por força desse contrato empresarial, essa empresa vai fornecer trabalhadores para trabalharem nesse tomador. Então perceba, aqui surge uma diferença importante. Por quê? Porque olha só, esse contrato do tomador com a empresa de trabalho temporário, geralmente ele vai ter um prazo fixo também. Ele vai dizer, olha, o nosso contrato empresarial entre a empresa de trabalho temporário e eu, tomador de serviço, digamos, esse contrato ele vai vigorar até 20 de setembro de 2023. Depois disso, as duas empresas não têm contrato mais. Não existe mais contrato entre si, né, entre as duas, né? E aí perceba, o que vai acontecer aqui se uma empregada que é da empresa de trabalho temporário, se ela engravida, né, e se ela fica gestante e ela adquire essa estabilidade, essa garantia provisória de emprego, né? Pode acontecer, geralmente aconteceria, dessa empregada ficar sem posto de trabalho, porque não existe mais o contrato com o tomador, né? E também, em geral, pode acontecer aqui dessa empresa não ter nenhum outro posto e nenhum outro tomador também, né? E aí o TST ele foi nessa ótica diferente. A meu ver, né, isso que eu acabei de falar aqui, tudo isso que eu falei é a explicação que o TST deu. Tá? Então a explicação que o Tribunal Superior do Trabalho deu para poder fazer a diferenciação do contrato temporário aqui no IAC. Tá? A explicação do TST está no inteiro teor do acórdão para quem quiser ler. Tá? Aí você pode pensar, Felipe, você concorda com isso? Olha, eu não concordo não. Eu acho que ficou uma explicação insatisfatória. Né? Por quê? Porque na verdade, se o objetivo aqui que o TST fixou na súmula 244, inciso 3º,
É esse o objetivo, né, de proteção do nascituro, é essa ótica do nascituro, e se ele ampliou isso para contrato a prazo em geral, não só para o contrato de experiência, mas qualquer contrato a prazo, né, perceba, me parece que essa mesma ótica deveria se aplicar também no contrato temporário. Né? Até porque, por mais que o contrato entre a empresa de trabalho temporário e o tomador não exista mais, a empresa empregadora, que é a empresa de trabalho temporário, ela no geral ela vai ter contrato com outros tomadores. Ela vai ter outros tomadores, tomador 2, o 3, o 4, a não ser que ela se extinga, né? A não ser que a empresa de trabalho temporário seja extinta. Aí seriam outros 500, mas em geral ela vai ter contrato para fornecer mão de obra para outros tomadores. E aí seria fácil então para essa empresa de trabalho temporário realocar essa empregada para um outro tomador se fosse necessário, né? Se o primeiro tomador, por exemplo, não tivesse mais contrato com a empresa de trabalho temporário. Então é um obstáculo que seria contornável, a meu ver, né? E faria com que a gente tivesse uma jurisprudência mais coerente, né? Sempre lembrando que, de acordo com o artigo 926 do CPC, a jurisprudência tem que ser íntegra, estável e coerente, né? E essa coerência é uma coerência interna. Então, se eu estou diante de situações aqui, né, uma situação de contrato com prazo determinado da CLT e contrato temporário, que eu sei que é outro contrato, eu sei que tem uma especialidade, mas me parece que a essência é a mesma. São dois contratos que têm uma data prefixada para extinção. E aí fica difícil realmente a gente compreender como é que em dois contratos com data prefixada para extinção, num tipo de contrato você vai ter estabilidade e no outro você não vai ter. Né? Não me soa muito bem, não me soa muito isonômico, não me soa uma argumentação convincente essa do TST, com o máximo respeito, claro, ao Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Mas beleza, já ficou bastante longo esse vídeo, já passamos de meia hora e com isso a gente consegue fechar a nossa análise da súmula 244. Se você está comigo até aqui nesse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com um amigo, com um colega seu, para que esse vídeo possa alcançar mais gente, nosso projeto possa continuar crescendo e alcançando mais pessoas. Curta também, compartilhe, bote na aba de comentários suas opiniões aí, a aba de comentários é livre. Se você concorda com a súmula, concorda com a minha análise da súmula, se não concorda, escreva aí e a gente vai trocando ideia, tá bom? Grande abraço, obrigado pela companhia de sempre e até o próximo vídeo.